O Werner Herzog, ele trouxe alguns conceitos dentro do trabalho dele que, conforme ia vendo os filmes, né, tanto Fritz Carraldo como o Nosferatu de 1979, você vai percebendo que tem muitas coisas que são usadas nesses projetos, nesses filmes, que casa muito com o que a gente vê dentro do teatro, dentro da obra, e como que essas produções são encaminhadas, né? E conforme foi caminhada a carruagem, eu fui pesquisar um pouco da vida dele e descobri que faz sentido os filmes dele ter essa prioridade de uma apresentação muito mais sentimental e visual do que realmente se preocupar em explicar aquilo que está sendo mostrado, né? Trazer em fatos. Que ele chama dentro do projeto dele como verdade estática, que é um conceito ali que vai priorizar a verdade poética e emocional profunda acima da verdade factual. Olá, meu nome é Marcos Diniz com Izé no final. E agora, né, voltamos a ter vídeos aqui no canal. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né? Deixe aí seu comentário depois. E pra quem não sabe, esse aqui é meu canal de mais aberto, bate-papos, né? Tem vlogs e é mais voltado para essa parte de artes. E eu tenho um canal de cinema, né? Que inclusive nesse canal de cinema eu já falei uma vez sobre o Herzog, quando eu fui fazer um vídeo sobre o filme Booking Fast Start, onde eu falo um pouco do filme que ele vai estar produzindo agora e também da história que ele tá indo atrás, né? Onde ele quer romancear uma história real de duas irmãs que tinha ali essa doença, né? Que na verdade não é uma doença. É esse conceito de Booking Fast Start, onde elas tinham uma sincronia de fala, onde elas eram irmãs gêmeas, né, já faleceram, onde as duas falavam e completavam as frases uma da outra ao mesmo tempo, né? Enquanto uma falava, as duas falavam a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí, quando uma terminava a frase e não estavam falando ao mesmo tempo, elas continuavam a frase separados. E foi um fenômeno ali nos anos 80, né? No link aqui na descrição tem do outro canal, vocês podem ir lá dar uma olhada depois. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Porque assim, o primeiro filme que eu vi do Werner Herzog foi o Nosferatu de 1979, que é a adaptação do Nosferatu que eu mais gosto. E eu fui descobrir que é por conta desse conceito de verdade estática que faz com que esse filme seja tão bom, inclusive, quanto os outros que já foram lançados, né? Onde o filme ele vai explorar muito o visual e o conceito do Nosferatu. Tem o outro filme, Fritz Carraldo, dele, que é um filme que eu amo muito e que nele a gente já vê muito mais esses aspectos operísticos. E não é à toa que tem esse simbolismo da ópera e do teatro nessa produção dele. Porque eu fui descobrir depois que o Herzog, ele é diretor de ópera, ele é conhecido muito pelos filmes dele, mas ele é muito mais reconhecido, assim, artisticamente, dentro dos trabalhos de produções dele de ópera. Ele já dirigiu óperas nas casas mais importantes de óperas do mundo. E tem produções que ficaram em cartaz durante muito tempo nesses lugares, né? Tem óperas dele que estreou em festivais, recebeu muitos prêmios e ele tem muito mais, tantas produções de teatro quanto ele tem de cinema. Tendo inclusive já dirigido óperas aqui no Brasil. Acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E normalmente as pessoas que trabalham com ópera, diretores, cenografistas, todo mundo ali mais ou menos, geralmente eles não ficam só em um lugar, né? Eles têm muitos trabalhos por convites, então eles viajam bastante para diversas regiões do mundo para fazer algum tipo de produção. E é o caso dele, então ele tem produções no mundo inteiro de ópera. E o filme Fitzcarraldo, ele vai ter essa colagem com a ópera exatamente porque o personagem dele ele vai explorar esse conceito de ópera tanto visualmente dentro do filme que ele vai trazer, então ele é um filme exagerado, é um filme grandioso em escalas operísticas mesmo, e ele vai falar sobre ópera, né? Que ele vai contar a história do Fritz Carraldo, que é o Klaus, o ator principal, né? Que vai fazer aí ele, que é o ator que faz o Nosferatu no filme Nosferatu. Eles tiveram uma parceria até bem longa, assim, durante a vida artística dos dois. Eu acho que o Klaus chegou a fazer 5 ou 6 filmes com ele. E os dois, tendo um temperamento bem difícil de trabalhar, acabaram dando certo trabalhando juntos. E na obra do Fitzcarraldo, ele vai contar a história de um homem que é obcecado por óperas e ele mora no Peru.
E ele tá querendo ali, o sonho dele é trazer a primeira casa de ópera ali pra região que eles moram, né? E ele quer uma casa de ópera nessa região e ter a primeira apresentação de um artista que ele é muito fã. Então o filme começa ele subindo o rio e indo ver uma apresentação desse artista que ele gosta em Manaus. Que aí ele passa um dia praticamente inteirinho, né? Consegue assistir, né? Mais pro final da ópera. E tem vários atores brasileiros nesse filme, né? Tem o Milton Nascimento, tem o Grande Otelo nesse filme. E ele vai passar por diversos lugares, tanto ali do Alto Amazonas, né? No Peru, quanto aqui no Brasil. Mas aí, a história vai contar a partir do momento dessa tentativa dele de trazer a ópera, mas é como que ele vai fazer isso, né? Ele é rico, né? Só que ele já perdeu todo o dinheiro dele tentando fazer dinheiro. Então ele já teve uma empresa de transporte de gelo, já tentou abrir uma empresa ferroviária, né? Ali para aquela região e é onde o Grande Otelo trabalha, né? No filme, eles vão lá nesse lugar e tá ele lá trabalhando. E agora ele descobre que ele precisa fazer dinheiro, e aí uma coisa que pode enriquecer ele até que rápido, se der tudo certo, porque o ganho é muito grande, é a coleta de látex, né? Só que em uma região que não foi explorada ainda ali no Amazonas. Só que o problema que o lugar onde ele quer acessar é em contramão, então ele não consegue subir o rio, né? Porque o rio ali tá descendo. E tem uma área ali onde é até um pouco perigosa para tentar fazer essa subida. E além de tudo, ele não poderia passar por uma região ali que tem algumas tribos que são ditas como canibais, né? Algumas tribos perigosas, tudo mais. E aí ele resolve que eu vou explorar essa área, mas sem passar por esses lugares. Só que não daria para ele fazer a ida e a volta do rio, porque ia ser muito longa. Então ele resolve cortar o rio pela montanha. Então a ideia dele é subir, chegar em um determinado ponto, subir a montanha mais baixa que tem dali, né, transportando o navio dele, até o outro lado dele, onde faria descida e iria chegar nesse lugar ali onde ele conseguiria explorar o látex. Nada mais operístico e dramático do que você ter uma história extremamente absurda para contar diversas outras histórias que estão ali pelo caminho, né? Então tem ali a tribo que ele vai encontrar no meio do caminho do filme. Tem ali o fato dessa tribo ser conquistada pela música a ópera, né? Que ele coloca conquistada, né? Ele coloca música ópera para tocar no navio e isso daí conquista a tribo que tá ali. E acredita que ele é uma pessoa que faz parte de uma profecia da tribo deles. Então eles não atacam eles, inclusive vão ali e ajudam. E o mais interessante e perigoso é que para fazer toda a gravação do filme, aconteceu exatamente isso mesmo. Eles tiveram que realmente atravessar um rio por uma montanha. Então eles derrubam parte da montanha, né? Escavam ela para deixar em um raio menor de subida, né? E depois de descida. Tiveram um acidente, morreram pessoas durante a filmagem desse filme, muitas pessoas ficaram feridas. O Klaus era uma pessoa super difícil, tem até o negócio ali de que alguém da tribo que estava ali filmando junto com eles até oferece pro Herzog que falando, essa pessoa tá dando muito problema, se quiser a gente pode matar ele. Você fala, meu Deus, é sério, tudo isso em um filme. E aí, não só esse filme é o mais operístico deles, mas a ideia desse filme é exatamente trabalhar esse drama, o visual, a poesia e o emocional de todas essas pessoas. E que se lasque a lógica, né? Não é sobre a lógica, não é sobre a verdade, não é sobre isso o filme. E aí, não só nesses filmes, mas em outros filmes dele, até mesmo os que são documentários, o Herzog tem muitos documentários, e inclusive eu acho que ele é um dos maiores diretores de documentários que existem vivos. Tipo, ele é um diretor muito grande de cinema, né? Muito grande de cinema, né? Comparando escalas, né? A gente tem diretores muito conhecidos, mas ele é um diretor alemão pequeno, dos menores ele é o maior, né? E tem ali muitos trabalhos em relação ao documentário que são premiados. Então ele dirigiu, acho que deve ser quase pau a pau a quantidade de filmes e a quantidade de documentários que ele dirigiu. E até nos documentários dele ele tenta trazer essa estética criada ali pro teatro e pra ópera, né? Onde você trabalha o emocional e o visual do que você está contando e o fato mesmo, a verdade daquilo fica muito mais por conta do entendimento de quem está assistindo aquilo, que eu acho que é muito mais interessante.
No meu canal de cinema, eu vou falar mais sobre o Resorg. Eu vou trazer ali, tem não é um quadro, né? Tem uma parte do meu canal que eu falo de multiversos, né? Então eu vou tentar falar de mais filmes dele detalhadamente lá. E geralmente tem mais de uma parte, então eu vou falar sobre ele, trazer conceitos, trazer os filmes dele. Só que aí eu não sei se eu vou conseguir falar tanto sobre essa parte que eu queria falar, que é do teatro e da ópera dele, porque não é sobre esse o assunto lá no canal, vai ser muito mais sobre cinema e eu quero explorar os filmes dele lá. Então não sei se eu vou conseguir ver tudo, porque ele tem muita coisa, mas com certeza eu vou tentar ver bastante coisa dele. Aqui no canal eu encerro, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, dizem aí se você já viu algum filme do Resorg, já conhecia o trabalho dele. E principalmente o trabalho de teatro, né? Eu queria conseguir ver alguma coisa, mas infelizmente o máximo que a gente vai conseguir de informação dele sobre o teatro vai ser a notinha lá de rodapé que provavelmente deve ter tido quando a ópera estreou aqui em São Paulo. Se eu não me engano, tem uma matéria que eu li em algum lugar que eram duas colunas assim de jornal que tá digitalizado ali, né? Eu vou tentar achar e eu posso trazer isso daí em um outro vídeo. Mas até lá, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Até mais, tchau, tchau.